Meus amados e queridos irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, eu quero vos saudar com a santa paz do Senhor Jesus, desejar um forte bem-vindo ao querido irmão, à querida irmã, que está conosco mais esse dia, você que está aí na sua casa, você que está aí trabalhando, você que está aí no sítio, na fazenda, nos assentamentos, nas cidades vizinhas ou distantes, receba o nosso abraço, a nossa gratidão pela sua audiência. Você que está aí dirigindo o seu caminhão, o seu veículo, um grande abraço, muito obrigado pela audiência ao programa Vivendo a Palavra, uma programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. Amados e diletos irmãos e ouvintes, hoje a nossa leitura é Mateus capítulo 24. Se você puder, abra então a sua Bíblia para juntos lermos a palavra do Senhor. No caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesa da cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém ao seu lado pra lhe amparar. Seu Pai lá do céu, atônito olhando. Vamos então, meus amados irmãos, lermos a santa palavra do Senhor, que o sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Verso 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Verso 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Verso 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Verso 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Verso 15: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Verso 16: Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Verso 19: Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Verso 20: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Verso 21: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Verso 22: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Verso 23: Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Verso 24: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Verso 26: Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Verso 27: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 28: Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Verso 29: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Verso 30: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Verso 31: E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Verso 32: Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Verso 33: Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Verso 34: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 36: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Verso 37: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 40: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Verso 41: Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Verso 42: Vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Verso 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Verso 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Verso 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, verso 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Verso 51, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que
Louvado seja o eterno nome do Senhor. Prezados irmãos, diletos ouvintes, este é o programa Vivendo a Palavra. É o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. Nós terminamos aqui a leitura de Mateus, capítulo 24. Para a nossa reflexão desse dia, eu quero reler com você o verso 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não penseis. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Amados irmãos, diletos ouvintes da Palavra do Senhor, neste capítulo, Jesus responde à tríplice pergunta que seus discípulos lhe fizeram. A primeira: quando serão essas coisas? Isto é, os fatos referentes à destruição de Jerusalém e do templo. A segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Diz respeito aos sinais do arrebatamento da Igreja de Cristo. A terceira pergunta: e do fim do mundo? Tem a ver com a segunda fase da volta de Jesus, quando ele voltará visivelmente com a sua igreja, a fim de salvar Israel, destruir o anticristo e reinar sobre a terra por 1000 anos. O Senhor Jesus então passa a descrever diversos sinais que antecederão estes acontecimentos. Eu quero aqui destacar a parte em que o Senhor Jesus fala de sua volta para arrebatar a sua igreja. Ele nos alerta que os tempos que antecederão sua volta serão semelhantes aos dias de Noé. Assim, vamos refletir como eram os tempos antes do dilúvio e concluiremos que eram exatamente como os dias de hoje. Primeiro, os dias de Noé eram dias de materialismo e hedonismo, ou seja, as pessoas só pensavam em comer, beber, casar-se, dar-se em casamento. Versos 37 e 38. Ou seja, as pessoas dos dias de Noé só queriam se divertir, buscar o prazer, o hedonismo, E o foco deles era viver a vida deste mundo. Deus fora excluído dos pensamentos deles. Meus queridos, os dias em que vivemos são do mesmo jeito. A quase totalidade da humanidade vive apenas focada nas coisas materiais e na busca pelo prazer e diversão. E ainda que as pessoas falem em Deus, é só da boca para fora por mero hábito, pois não querem saber dele
e nem da vontade do Senhor para a vida delas. Em segundo lugar, os dias de Noé eram marcados pela incredulidade. Noé pregou para aquela geração, por décadas, a respeito do juízo que viria através do dilúvio. Porém, não creram na mensagem de Noé e permaneceram indiferentes à construção da arca. Meus queridos, em nosso tempo observamos uma crescente incredulidade também. O Evangelho tem sido pregado em todo o mundo por diversos meios, mas poucos são os que creem e se voltam para Cristo. As pessoas creem mais na ciência e na tecnologia e em seus próprios raciocínios, impulsos, do que naquilo que a Bíblia ensina. Sim, prezados irmãos e ouvintes, vivemos os dias de Noé. Jesus voltará a qualquer momento. O alerta de Jesus para nós é para que estejamos alertas. Diz ele: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Verso 42. E no verso 44, conforme relemos, ele completa: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, amados irmãos, diletos ouvintes, fique firme em sua fé e vigilante com as ciladas do inimigo e com o pecado que tão de perto nos odeia. E você, prezado amigo, prezada amiga, que ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora, para que você possa subir com Jesus. Faça isso agora, pois amanhã poderá ser muito tarde. Medite nessa palavra e tome a sua decisão. Ouço o conselho que ele manda lá do alto. Eu me calo, não reclamo quando me lembro da cruz. Eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido, meu clamor tem respondido quando começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, ai Deus vem me confortar. De madrugada, quando o galo canta eu oro, quantas lágrimas eu choro, ai Deus vem me confortar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esse dia, pelo projeto Vivendo a Palavra. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração, de alerta, de despertamento, para que nós estejamos prontos para a Tua volta, Senhor. Que nós não nos comportemos como a geração dos dias de Noé, focada apenas na busca pelos prazeres e pelas coisas deste mundo e permanecendo na sua incredulidade. Senhor, olha para esta vida que ouviu a Tua palavra e está te aceitando como Salvador. Essa vida que está voltando para os Teus caminhos. Receba, Senhor, perdoa os seus pecados, liberta de todo vício, de todo mal. E ajude, Pai, o Teu filho e a Tua filha agora estarem preparados para a Tua volta. Segura, Pai, em nossas mãos e não deixa que sejamos iludidos pelas vaidades deste mundo. É o que eu te rogo, Senhor, no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor,
Meus amados irmãos, diletos ouvintes, estamos então chegando ao final do nosso programa de hoje, em que lemos Mateus capítulo 24, e eu conto com você amanhã para lermos aqui a continuidade do sermão escatológico. Vamos ler o capítulo 25. Que Deus abençoe você, a sua casa, e não se esqueça de divulgar essa programação e seja um parceiro nosso, nos ajude a alcançar mais vidas para lerem e ouvirem a palavra de Deus conosco. Amém? Deixo a você o meu abraço e até amanhã, meus irmãos, na santa paz do Senhor. Santo vai queimar.